Meu nome é Vilma, sou de BH, frequento a Igreja Universal do Reino de Deus. Em 2023 participei do Clube da Leitura, foi uma bênção na minha vida. E agora, em 2024, estarei dando continuidade na leitura, se Deus quiser. Bom dia, pastor. Agradeço primeiramente a Deus a ter participado do Clube de Leitura desde 2022 a 2023. Eu me chamo Dilcileide Paiva. Agradeço primeiramente a Deus a ter participado do Clube de Leitura desde 2022 a 2023. Eu me chamo Dilcileide Paiva e para mim é muito gratificante estar no Clube de Leitura. Eu só tive a aprender mais um pouco da Bíblia, né? E a minha igreja que eu congrego é Igreja de Cristo, no Rio Grande do Norte, Apodi. E sou muito grata a Deus e a você, pastor. E que Deus venha cada dia mais nos abençoar, né? Nos ensinar a palavra do Senhor Jesus. E só gratidão a Deus por tudo. Bom, gente, vamos fazer a nossa oração breve para a nossa leitura e vamos seguir, que a gente tem aí hoje 2 capítulos pela frente. Vamos orar. Rendemos graças ao teu santo nome, Senhor. O Senhor é muito bom e as suas misericórdias duram para sempre. É por causa das tuas misericórdias que estamos aqui, reunidos, Senhor. O Senhor nos permitiu estarmos aqui. Por causa das tuas misericórdias não somos destruídos. Por causa da tua graça alcançamos redenção e perdão. E o Espírito Santo nos dá entendimento, nos dá sabedoria. Abre os olhos do nosso entendimento. Fale conosco através da leitura dessa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então abra sua Bíblia, Marcos, capítulo 3. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia no celular também, para compartilhar com vocês. E vamos iniciar a nossa leitura. Marcos capítulo 3, versículo 1. Marcos 3, versículo 1. Ele entrou novamente na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos secas. Se você quiser anotar, pega aí o seu marca-texto e aí o que você faz? Grifa a palavra sinagoga, essa palavra aqui, ó, sinagoga. Grifa a palavra sinagoga. Eu só estou falando assim, gente, que são os primeiros dias, tá? Depois a maioria já vai ter pegado o ritmo aí, já sabe como fazer. Pega a caneta, circula o versículo. Na parte do lado você escreve 3.1, quer dizer, capítulo 3, versículo 1, tracinho, sinagoga. E aí eu vou te falar o significado, igual eu faço aqui na minha, ó. Tá vendo? Já está anotada. Eu fiz ontem a minha anotação. Então eu anoto aqui, ó, eu circulo e aqui eu coloco 3.2.1, que é o versículo 1. Sinagoga aqui, ó, sinagoga e o significado. O que é sinagoga? Sinagoga não é o templo. É diferente. Existia um templo, né? O templo que já não era o templo de Salomão, né? Os templos construídos por Salomão já tinha sido destruído. Nós vamos ler isso depois. Mas Herodes, ele reconstruiu o templo. Existia um templo, só que não era nenhuma sinagoga, tinham várias sinagogas. Sinagoga era tipo uma igreja. Era como se fosse uma igreja nos dias de hoje. Uma igreja, um local. Então anote aí, sinagoga, tipo igreja. Um local para oração, leitura da Torá e dos pergaminhos, dos rolos dos profetas. Torá são 5 livros de Moisés, tá? Os livros de Moisés. Então, a leitura da Torá, o rolo dos profetas, eles se reuniam ali para fazer a oração, a leitura da Torá, do rolo dos profetas. Às vezes também, alguns daqueles que estavam na sinagoga naquele dia podiam intervir de alguma forma, lendo também uma parte do rolo ou dando uma interpretação, e fechavam com a bênção, né?
Então, a sinagoga era um local diferente do templo, porque não é qualquer um que entrava no templo. Tinha todo um ritual, né? Para entrar no templo, a gente vai ler isso depois. Agora, a sinagoga não. A sinagoga, ela era composta, a princípio, tinha que ter no mínimo 10 homens para compor uma sinagoga, para abrir uma sinagoga. E ali o povo tinha acesso à sinagoga. Então, depois do templo, era uma das instituições religiosas mais importantes daquela época. E a vantagem é que era mais acessível para as pessoas. E por causa disso, que na sinagoga, você vai ver que muitas vezes é na sinagoga que acontecem muitas manifestações, os maiores impactos que aconteceram na igreja primitiva foram dentro de sinagogas. Jesus, agora, nós vamos ver aqui, que ele entrou em uma sinagoga. Ele entrou por quê? Porque ali tinham pessoas reunidas com um objetivo, então ele entrou na sinagoga. Isso vai acontecer muito, a gente vai ver isso muitas vezes. Bom, então ao entrar ali tinha um homem com uma das mãos secas. A mão seca significa paralítica, né? Paralisada, não conseguia mover, não movimentava uma das mãos. E o observavam, eles o observavam se o curaria no dia do Shabat, para poder acusá-lo. Então, estavam observando se Jesus ia curar aquele homem no sábado, porque no sábado não podia fazer nada, né? No dia do descanso. Versículo 3. E ele disse ao homem que tinha a mão seca: fique em pé, fique de pé. E ele disse-lhe: é lícito. E disse-lhes, né? É lícito no dia do Shabat fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. E olhando ao redor com ira, entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e a sua mão foi completamente restaurada como a outra. Deixa eu só aumentar o brilho aqui do meu celular. Está um pouco escuro, não estava conseguindo ver direito. Então, veja que Jesus percebeu, né, que mais uma vez eles estavam ali para confrontá-lo, para ver se ele ia fazer alguma coisa no dia de sábado. Só que Jesus estava movido com a situação daquele homem. E ele apela também, nesse sentido, para as pessoas, para os fariseus que estavam ali na intenção de acusá-lo, dizendo: e aí, é lícito fazer o que no sábado, o bem ou o mal? Esse homem está precisando de ajuda. E ninguém falava nada, né? Então Jesus ficou, entristecido com aquilo. Como que pode as pessoas terem o coração tão duro, né? E ainda assim Jesus curou aquele homem. Versículo 6. E os fariseus, saindo dali, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, como eles poderiam destruí-lo. Então veja, os fariseus viram aquela situação, viram que não tinha como fazer nada ali, porque Jesus fez uma coisa boa, mas era no dia de sábado, e sábado não podia fazer nada, e os fariseus, que eram os líderes religiosos daquela época, eles estavam percebendo que eles vinham perdendo a popularidade para Cristo. Cristo estava se sobressaindo, entrando na sinagoga deles e se sobressaindo. Então, eles queriam matar Jesus já de cara, já queriam acabar com aquilo. Veja só. E aí eles foram buscar conselho com os herodianos. Quem eram os herodianos? Herodianos eram constituídos por uma facção político-religiosa que favorecia os planos de Herodes. Esse grupo desfrutava de algumas regalias, alguns privilégios do governo, e eles também agiam como infiltrados, como espiões no meio das pessoas, para descobrir se haveria ali algum motim, alguma rebeldia,
alguma rebelião, algum plano de ataque contra o governo, algum movimento messiânico, porque até a vinda de Cristo muitos se levantavam dizendo eu sou o Messias, aí criavam grupos messiânicos dizendo que eram o Messias e iriam atacar o governo, aquela coisa toda, sendo que Jesus não veio para atacar o governo, mas como dizia que um rei, Messias, nasceria, reinaria o povo, eles não entendiam muito bem que aquele reino seria o reino de Deus na terra, né? Não tomar o reino monárquico falando. Então, os herodianos eram um grupo político-religioso, agiam ali no meio dos religiosos, mas também tinham benefícios políticos, e os fariseus, comunados então com a política, começaram a conversar, e aí, o que a gente vai fazer para poder matar esse homem? Versículo 7, vamos seguir. Mas Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, e seguiam uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e do outro lado do Jordão, e os de Tiro e os de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas ele fazia, vinha até ele. E ele falou aos seus discípulos que deveria ter um barquinho esperando, por causa da multidão, para que não o apertasse, porque ele tinha curado muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal pressionavam sobre ele para lhe tocarem. Veja o que estava acontecendo aqui. Comecem a entender uma coisa. Vocês se lembram que quando Jesus ele realizou a primeira cura, ele disse assim: não fale para ninguém. Ele adverte, olha, não fale para ninguém. Você vai ver aqui ele sempre falando, olha, não fale para ninguém. Os espíritos imundos não permitiu que falasse mais nada. Por quê? Jesus não queria que ficasse espalhando a fama dele só por causa de milagres, porque muita gente ia ficar vindo atrás dele, apertando ele, cercando ele, e ele não iria conseguir avançar nas suas viagens missionárias. Ele queria ir a muitos lugares. Então, você vê que ele pegou e falou, não, vamos é bom que sempre tenha um barquinho me esperando, para que eu possa entrar no barco, ficar mais distante das pessoas, às vezes entrar no barco e ir para o outro lado. Você vai ver que em um certo momento Jesus até despede a multidão e fala, não, vocês estão vindo aqui só por causa de pão, só por causa de milagre. E não é esse o objetivo. Então as pessoas ficavam apertando, querendo tocar em Jesus. A gente vê muito isso hoje em dia também acontecer, né? Versículo 11. E os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo, tu és o Filho de Deus. E ele os repreendia fortemente para que não o dessem a conhecer. Olha só, como que pode, né? Jesus não queria ficar conhecido? Jesus realizava um milagre e falava, olha, não fale para mais ninguém. Lembra do leproso que nós falamos ontem? Jesus falou, vai e se apresente ao sacerdote, mas o advertiu que não falasse para mais ninguém. Ele não queria que ficasse correndo a fama naquele momento, daquele jeito, porque ele tinha um plano ali, né? De pregação, de divulgação da palavra. Versículo 13. E ele subiu a um monte e chamou a si os que ele queria, e vieram a ele. E ele ordenou 12 para que estivessem com ele, e que ele pudesse enviar para pregar, e ter poder para curar enfermidades e expulsar demônios. Simão, a quem pôs o sobrenome Pedro, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, de sobrenome Boanerges, que significa filhos do trovão, e André, e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, que também o traiu, e eles entraram em uma casa. E a multidão vinha junto outra vez, de tal modo que eles nem podiam comer pão. E quando seus amigos ouviram isso, saíram para o prender, porque eles diziam, ele está fora de si.
Quando os amigos, esses amigos aqui de Jesus, há uma conotação em outros trechos que dá a entender que eram vizinhos e os próprios irmãos de Jesus, quando ficaram sabendo que Jesus ele não tinha tempo nem para comer mais, que uma multidão ficava cercando ele, acharam que ele estava fora de si. Vamos prender ele, vamos levar ele de volta para a casa dele. Versículo 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele tem a Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas. Lembra o princípio de interpretação de texto? Nós devemos respeitar o que o texto quer dizer e em que forma. Então aqui vai falar em forma de parábola. Vocês se lembram, né? O que é uma parábola? Já foi falado no primeiro dia. Mas para quem não estava, se você quiser, anote aí. Parábola é uma comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Então, conta ali uma história com um objetivo. E aí ele disse assim, versículo 22, né? E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele tem a Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem um fim. Nenhum homem pode entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens, exceto se o primeiro amarrar o homem forte, e então lhe saqueará a casa. Isso aqui é uma parábola. Respeite o texto. É uma história. Jesus está contando ali uma história. Vocês estão dizendo que eu estou fazendo isso aqui pela força de Satanás? Ah, então quer dizer que Satanás está contra Satanás? Porque eu acabei de expulsar Satanás. Acabei de expulsar vários demônios. Nenhum reino dividido subsiste. Se o reino estiver dividido, vai acabar. Nenhum homem entra na casa de um outro homem e rouba tudo dele sem antes amarrá-lo. Então, se eu estou aqui pelo poder de Satanás, então eu teria que primeiro ter destruído o outro Satanás. Foi uma parábola. Ponto. Então, é aquilo que eu falei no primeiro dia. Espiritualizar esse versículo, versículo 27. Nenhum homem pode entrar na casa de um outro homem forte e saquear os seus bens, exceto se o primeiro amarrar o homem forte, e então lhe saqueará a casa. Se eu pego esse versículo e espiritualizo, então eu vou falar para as pessoas, está vendo? A gente precisa amarrar o valente. Antes, a gente precisa amarrar o valente. É daí que nasce o tá amarrado. Um jargão muito dito aí, né, no meio do povo evangélico, crentes e, na grande maioria, neopentecostais. Né? Tá amarrado, tem que amarrar o valente. Não é isso que o texto está dizendo. Isso aqui é uma parábola. Claro que o mal tem que ser repreendido, né? A gente usa a autoridade do nome de Jesus, mas nada, não há poder místico no tá amarrado, sabe? Enfim, a gente vai falando mais sobre isso aí no decorrer do ano. Versículo 28. Na verdade eu vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e as blasfêmias com que tiverem blasfemado. Olha o que Jesus está falando. Todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e as blasfêmias com que tiverem blasfemado. Vocês se lembram que eu falei ontem ou antes de ontem, sobre blasfêmia. A blasfêmia era um erro que a pessoa comete, né? Um pecado, uma blasfêmia, que tinha como punição a morte por apedrejamento. Então,
Jesus está dizendo aqui o seguinte, que todo o pecado do homem, toda a blasfêmia que eles cometessem contra a lei, aquelas leis de Levíticos, as leis religiosas, infringiu, né, uma doutrina tal, isso aí vai ter perdão. Versículo 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá o perdão, mas está em perigo de condenação eterna. Então veja, isso aqui é muito importante. Vamos fazer algumas anotações aqui. Versículo 28. Circula aí o versículo 28. Grife a expressão, na verdade eu vos digo. Grife essa expressão, na verdade eu vos digo, e escreva aí do ladinho aí ou no seu caderno. Na verdade eu vos digo. Capítulo 3, versículo 28. Essa declaração, na verdade eu vos digo, é a declaração de autoridade de Jesus em falar a verdade. Isso também vai estar no material de apoio que eu vou disponibilizar para você. Então, todas as vezes que você vê na Bíblia, na verdade vos digo, em verdade vos digo, é uma expressão de que Jesus tinha autoridade para dizer a verdade. O que ele está falando, aquilo é verdade. Ele tinha autoridade para isso. Anote aí para você. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus está falando aqui, ó. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas está em perigo de condenação eterna. Ou seja, pecado contra as leis, tanto dos homens, como doutrinas, naquela época, as leis de Moisés e tal. Esse vai ter perdão. Jesus pode perdoar. Jesus pode redimir o pecador. Mas blasfêmia contra o Espírito Santo, isso aí incorre em pena eterna. Não tem perdão. O que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo que Jesus está falando aqui? Esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, ele é cometido, ele está relacionado aqui no texto, quando a pessoa ela atribui uma obra do Espírito Santo a Satanás. Foi o que aconteceu aqui. Eles falaram que o que Jesus estava fazendo era com o poder do mal. Então isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa blasfêmia não tem perdão. Atribuir algo que é do Espírito Santo a Satanás, ao demônio, é um pecado que não tem perdão. Devemos tomar cuidado com isso. Versículo 30. Porque eles diziam, ele tem um espírito imundo, tá vendo? Jesus tinha o Espírito Santo e eles falavam, ele tem um espírito imundo. 31. Vindo então seus irmãos e sua mãe e, em pé do lado de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao seu redor e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e os meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha mãe, e minha irmã e minha mãe. Vamos lá para o próximo capítulo 4. Capítulo 4. E ele começou outra vez a ensinar à beira do mar. E havia se juntado a ele uma grande multidão, de modo que ele entrou num barco sobre o mar, e assentou-se, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ele ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Então, quais são os textos que virão a seguir? Parábolas. Nós temos que ler como parábolas. Princípio de interpretação. Versículo 3. Ouvi. Eis que saía um semeador a semear. E aconteceu o quê? Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho.
E vieram as aves do céu e comeram-na. E caiu uma parte em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não havia terra profunda. Mas saindo o sol, foi queimada, e por não ter raiz, secou. E outra parte caiu entre espinhos. E outra parte caiu entre espinhos. Cresceram, sufocaram-na e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e produziu fruto, que cresceram e aumentaram, e produziam uns 30 e uns 60 e alguns 100. E ele lhes disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Anote aí o versículo 9, grife aí o versículo 9, circula, né? Capítulo 4, versículo 9, e faça uma anotação aí do lado. Essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, significa o seguinte: é um alerta para que os ouvintes dê atenção para a informação. É algo importante, é um alerta. Ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Preste atenção no que eu estou falando. Então, é uma expressão que alerta os ouvintes para uma informação importante. Eu não estou falando qualquer coisa, ele está chamando a atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, pronto, ele contou uma parábola. E qual é o objetivo de quem conta uma parábola? Através daquela história, trazer ali um entendimento moral, espiritual, de comportamento. Então, o que a gente tem que fazer ao ouvir uma parábola? Interpretá-la. Entender o que aquela história estava querendo dizer. Não se preocupe que Jesus ele vai explicar a parábola. Vamos ler aqui. Versículo 10. E estando ele só, os que estavam junto dele com os 12 perguntavam-lhe acerca da parábola. E ele lhes disse: a vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora todas essas coisas são apresentadas por parábolas, para que vendo eles possam ver e não percebam, e ouvindo eles possam ouvir e não entendam, para que a qualquer momento eles não se convertam e seus pecados sejam perdoados. Veja que coisa. Isso aqui você vai receber no material de apoio. Isso aqui é muito importante. Por que Jesus falava por parábolas? Porque o objetivo dele era o seguinte: para alguns ele iria revelar os mistérios do reino, mas para outros não. Então, ele tinha por objetivo, ao falar por parábolas, que a finalidade era que alguns não entendessem mesmo aquilo que ele estava falando. Veja o que ele diz: porque se eles entendessem, eles se converteriam e os seus pecados seriam perdoados. Ué, pastor, mas o objetivo de Jesus não é que todos tivessem os seus pecados perdoados? Nesse caso, dentre todos que estavam ouvindo, nem todos, porque ali tinha um grupo dos fariseus, uma corja, você vai ouvir sempre falar deles, fariseus, saduceus, escribas, nem todos, alguns acabaram escapando. Esse grupo que tinha um conchavo político, eram pessoas que iriam inflamar a causa da morte de Jesus. Jesus veio para um fim, ele teria que morrer mesmo. E por que ele morreu? Ele morreu porque alguns não acreditaram no seu ensino, levantaram uma calúnia e condenaram ele à morte. Quem são esses? Aqueles que ouviram as palavras de Jesus, mas não creram. Então já tinha uma finalidade, tinha um grupo de pessoas que fariam parte desse processo, desse plano de Deus. E aí, gente, Deus é soberano, não adianta nem a gente querer entrar nisso. Lá em Isaías capítulo 6, versículo 9, vou até abrir aqui, ó. Isaías capítulo 6, versículo 9. Tem uma citação falando sobre isso, ó. E ele disse: vai e dize a este povo: ouvi vós de fato, porém não entendais, e vede vós de fato, mas não compreendais.
faze o coração deste povo engordar e fazer com que os seus ouvidos sejam pesados, e fecha os olhos deles, para que não aconteça que eles vejam com seus olhos e ouçam com seus ouvidos e entendam com seu coração, convertam-se e sejam curados. Então veja, tinha uma finalidade aqui. Eles iriam ouvir, o coração ia ficar cheio, os ouvidos iam ficar cheios de tanta palavra, mas não iam entender nada. Qual o objetivo? Para que eles não se convertessem, para que eles não fossem curados. Por quê? Versículo 11. Então eu disse: Senhor, até quando? O profeta perguntou ao Senhor: Senhor, até quando? E ele respondeu: até que as cidades sejam completamente destruídas, sem habitantes, e as casas sem homem, e a terra seja completamente desolada. Então tinha uma finalidade. Deus queria exercer juízo sobre um povo que era rebelde, desobediente, pecador, idólatra. Então Deus iria exercer juízo. Ainda que eles ouvissem a palavra, eles não iam entender nada. Isso no tempo do profeta Isaías, e Jesus faz a mesma citação no que diz respeito a essa corja que eu falei para vocês. Então Jesus falava por parábolas, porque nem todos iriam entender. Mas quem iria entender? Aqueles a quem fosse revelado. A quem fosse revelado, a quem fosse dado conhecer, isso iria acontecer. Um pouquinho mais para frente ele vai falar mais sobre isso. Versículo... Paramos em qual aqui? 13, né? Lemos o 12, eu expliquei, versículo 13. E ele disse-lhes: não entendeis esta parábola? A parábola do semeador, que ele tinha acabado de falar. Ele falou: não entendeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Estes são os que estão à beira do caminho, em quem a palavra é semeada. Mas ouvindo-a, imediatamente vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma são os semeados em lugares pedregosos, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, e não duram por algum tempo. E então duram por algum tempo. Depois, sobrevindo a aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizaram. Versículo 18. E os que foram semeados entre os espinhos, esses ouvem a palavra, e os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições das demais coisas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Mas os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem e produzem fruto, alguns 30 vezes, alguns 60 e outros 100. Então, aqui está a explicação da parábola. O semeador é o pregador. A parábola do semeador. O semeador é o pregador, a semente é a palavra, o caminho são pessoas. Alguns são como um solo rochoso, coração muito duro, não recebe a palavra, logo Satanás arrebata. Enfim, aí ele deu aqui toda a explicação. Versículo 21. E ele lhes disse: vem, candeia para ser colocada sob um alqueire ou debaixo da cama, e não para ser colocada sobre um castiçal? Versículo 21, grife, anote aí do lado, candeia. O que é candeia? Uma lâmpada. É tipo de uma lâmpada pequena de barro, que eles pegavam aquela lâmpada pequena, colocavam em cima de um castiçal, em cima do, um lugar alto para iluminar o ambiente. Então Jesus falou: vocês veem alguém pegar uma lâmpada e colocar debaixo de um alqueire ou sob um alqueire, debaixo, por dentro de um alqueire? O que é um alqueire? Eu tenho uma foto aqui, vou te mostrar. O alqueire era um tipo de um recipiente que era usado para medir grãos,
Esse aí, ó. Pera aí, deixa eu colocar aqui, vai ficar mais fácil. Pronto, ó. Tá vendo? Isso aí é um alqueire. É um recipiente de grãos, capaz de medir ali cerca de 7,5 litros. Então Jesus falou, por acaso vocês pegam uma candeia e colocam dentro de um alqueire? Imagina, pegar uma lâmpada e colocar aí dentro e virar, né? Não vai iluminar nada. Por acaso vocês pegam uma lâmpada e colocam embaixo de uma cama? Jesus disse, né? Deixa eu voltar aqui. Então, anota aí do lado. Candeia, lâmpada, alqueire era um recipiente. Para você ficar esclarecido sobre isso. Versículo 22. Porquanto não há nada escondido que não seja manifesto, nem coisa alguma mantida em segredo que não se torne pública. Existem outras traduções, aqui nós estamos lendo a King James, existem outras traduções que vão dizer assim, ó, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E muitos pegam esse versículo e até amedrontam pessoas e tal. É claro que diante de Deus não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Mas o sentido literal do texto aqui, na verdade, Jesus ele está propondo aqui uma retórica, sabe? Uma retórica em paralelo entre Jesus e a candeia. Veja todo o contexto. Ele vinha falando coisas em parábolas. Algumas coisas ele vinha falando, olha, só alguns vão ficar sabendo disso, alguns serão revelados, outros não, tal. Mas, pense comigo, alguém pega uma lâmpada e ao invés de colocar num lugar alto, deixa embaixo de uma mesa? Não, né? Então, da mesma forma, não há nada escondido que não seja manifesto, nem coisa alguma mantida em segredo que não se torne pública. Jesus estava ali, nessa forma retórica, fazendo um paralelo. Eu sou como essa luz, eu sou a luz do mundo. E essa luz não vai ficar por muito tempo escondida. Esse ensino não vai ficar por muito tempo escondido. Logo isso vai vir à tona para todo mundo. Logo todos vão entender as parábolas, logo o Espírito Santo ele vai trazer essa revelação. Mas no momento tinha um propósito para alguns não serem revelados, não ficarem sabendo daquilo. E eu já expliquei qual que era o propósito. Ponto. Essa é a interpretação dessa parábola. O que passar disso pode levar pessoas a incorrerem em erros doutrinários. Versículo 23. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, essa informação é muito importante. Versículo 24. E disse-lhes, fiquem atentos ao que ouves. Com a medida com que medis, isso vos será medido. E a vós que ouvis, ainda mais será acrescentado. Porque aquele que tem, a ele será dado. E aquele que não tem, dele será tomado. Jesus está falando o seguinte, fiquem atentos. Ele reforça o alerta. Ó, a informação que eu estou passando para vocês é importante. Eu estou falando para vocês aqui, o que eu estou falando para vocês aqui é o oposto do que eu estou falando para os de fora. Os de fora ouvem parábolas. A vocês eu estou falando abertamente. A vocês eu estou concedendo a revelação. Então é o seguinte, se vocês ouvirem com atenção, vocês já me têm, vocês já têm a revelação. Vocês terão ainda mais entendimento. Então ouça com atenção, porque é o que tem, será dado ainda mais. Mas aqueles que não têm, até o que tem vai ser tirado. Até aquele ensino que eles têm, que eles defendiam, até esse aí não vai servir mais. São práticas descontinuadas, práticas da velha aliança, ritos cerimoniais que não serviriam para mais nada. Eles não se beneficiariam da revelação. É profundo isso. Isso é muito profundo. É muito profundo. Versículo 26. E ele disse, assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra, e vai dormir, e se levanta noite e dia, e a semente brota e cresce. Jesus está falando que o reino é o seguinte, só precisa semear. Por si mesmo, o reino ele provoca um impacto na vida de quem é semeado. E cresce e ele nem sabe como, final do versículo 27. 28.
Porque a terra por si mesma produz fruto, primeiro a folha, depois a espiga e por último o grão na espiga. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente ele mete a foice, porque é chegada a colheita. Versículo 29, anote aí do lado. Foice. Foice é um símbolo do juízo final. Quando fala vai passar a foice, símbolo do juízo final. Então, essa parábola está dizendo que o reino é assim. É uma semente lançada. Essa semente por si vai produzir um fruto. Primeiro folha, depois espiga, depois o grão e tal. E por fim, vem a foice. Quer dizer, vem juízo final. Vem prestação de conta. Versículo 30. E ele disse: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que comparação o compararemos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e torna-se a maior de todas as hortaliças, cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Assim também é o reino, tá vendo? Uma palavrinha pequena, semelhante ao grão de mostarda, mais avançado, cresce e fica tão grande que produz sombra, para as aves. Assim também é o reino. Versículo 34. Mas sem parábolas ele não lhes falava. E quando eles estavam a sós, explicava todas as coisas aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. O que é esse texto aqui? Que tipo de texto é esse? Narrativo. Está narrando uma história, o que aconteceu. Jesus entrou no barco, foi para o outro lado, viu uma tempestade, os discípulos foram lá, acordaram Jesus, tal, Jesus levantou, repreendeu. Narrativa, está narrando uma história, ponto. É assim que a gente tem que ler esse texto. Não precisa espiritualizar a tempestade, isso, aquilo, não sei o que, sabe? Narrativa. Versículo 40. E ele disse-lhes: por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito, e diziam uns aos outros: que espécie de homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus fala assim: por que vocês ainda são temerosos? Vocês ainda não têm fé? Eu não estou aqui no barco, vocês ainda não acreditam em mim? Jesus tinha acabado de chamá-los, eles ainda estavam conhecendo Jesus. E eles até falaram: que homem é esse? Quem é esse? Estavam começando a ver a autoridade que Jesus tinha. Bom, gente, eu vou parando por aqui. Deixo para vocês aí um abraço de fé e de força. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e graça nos momentos de necessidade.